Olá, esta aula foi realizada pelos alunos Tiago Lins e Rodolfo Barros, da disciplina de compiladores, na Universidade Federal de Alagoas. Aqui trataremos de um dos processos cruciais na compilação de um programa, análise léxica. Mas primeiro definiremos o que é o compilador e como ele funciona. Colocando de forma bem simples, o compilador é um programa que recebe como entrada um programa em determinada linguagem de programação e a traduz para um programa em outra linguagem, que é chamada de linguagem objeto. A linguagem objeto ela pode ser compreendida pela máquina e ela realiza as instruções que o programador definiu no programa fonte. Aqui, como podemos ver, o programa fonte é esse quadro em cinza e uma representação de uma linguagem de máquina seria um valor binário, por exemplo, um código binário. O processo de compilação ele está dividido em analisador léxico, analisador sintático, analisador semântico, gerador de código intermediário, otimizador de código, gerador de código, e, em alguns casos, um outro otimizador de código. Todas essas etapas elas serão tratadas em aulas posteriores. Agora, nos deteremos apenas a fase inicial, que é conhecida como análise léxica. A principal parte que atuará será o analisador léxico. A análise léxica também pode ser chamada de scanner. O scanner pode utilizar expressões regulares no reconhecimento dos caracteres. Um exemplo disso que a gente tem são os códigos lex e flex, que a gente vai ver mais adiante. O analisador léxico pode executar ainda algumas outras tarefas, como contar linhas em um programa, eliminar comentários, contar a quantidade de caracteres no arquivo fonte e tratar espaços em branco. Explicaremos agora algumas definições importantes. A primeira definição que temos que saber é o que são tokens. Então, de maneira bem simples, tokens são padrões de caracteres com um significado específico em código-fonte. Então, logo abaixo, iremos descrever alguns exemplos de token. Então, você pode ver aí que tem token e tem algumas palavras que representam um conjunto de lexemas. Veremos agora qual é a definição de lexema. Lexemas eles são ocorrências de um token em um determinado código-fonte. Por exemplo, o token é if e o lexema é cada ocorrência de if no código-fonte. Se o token é id, que representa um padrão de estruturas de identificação tais como o nome de um método, o nome de uma classe ou o nome de uma variável, o lexema seria a ocorrência de qualquer nome de uma classe, método ou variável. Então, como na tabela, um id pode ser uma variável de nome pi, score ou b3. Os tokens eles podem ser entregues ao parser ou ao analisador sintático em forma de tuplas. Então, aí a gente vê um exemplo. No código abaixo, a gente pode ver que A igual a B mais 3. Então, ele poderia ser descrito como id A igual e vazio. Vazio porque nem sempre o token ele precisa ter uma descrição. id, de novo, ib, num, 3. Outra definição que precisamos conhecer é a definição de símbolos. Então, símbolos, quando fala-se em compiladores, a gente pode considerar como palavras reservadas, identificadores de variáveis, identificadores de procedimento, operadores, pontuação, entre outros. Bem, agora iremos descrever como funciona de fato a análise léxica. O analisador léxico ele recebe como entrada um fluxo de caracteres.
Por exemplo, a entrada aí é if A maior que B, return A. Então, você pode observar que, um a um, os caracteres são analisados pelo analisador léxico, ou scan. Então, você pode ver aí que são montadas tuplas, né? Então, ele vai considerar o token, lá, a representação do token, o ID, e a representação do lexema, que corresponde a este token, o A. E assim o analisador léxico vai fazer para toda a sequência de símbolos submetida a ele. Mais uma coisa da qual devemos chamar a atenção é que a análise léxica ela também tem como parte a tabela de símbolos. Então a tabela de símbolos é um importante componente do analisador léxico, porque é nela que o analisador léxico irá definir os tokens e os lexemas que encontrou no código-fonte. Na fase de análise léxica podem ocorrer erros léxicos, né? Então, apesar de ser a primeira fase, ela já começa também com uma identificação de erros. Por exemplo, quando existe um caractere que não pertence ao alfabeto da linguagem em questão. Então, para a recuperação desses erros, existem algumas técnicas. Dentre elas, a mais importante ou a mais destacada é a modalidade de pânico. Então, a modalidade de pânico ela vai ignorar os caracteres inválidos até encontrar algum caractere que pertença ao alfabeto da linguagem ou até achar o fim do arquivo. Algumas outras formas de corrigir erros léxicos são remover caracteres estranhos, inserir caracteres que faltam, quando faltam alguns caracteres, substituir caracteres incorretos por caracteres corretos. Nem sempre dá para fazer isso, mas alguns compiladores eles já tratam erros léxicos com essa técnica, ou eles também podem trocar dois caracteres adjacentes para tentar corrigir o erro. Uma técnica no processo de análise léxica que deve ser destacada é a buferização, mais especificamente a utilização de pares de buffer. Como funciona isso? Esta técnica ela foi desenvolvida para reduzir o custo exigido no processamento de um único caractere de entrada. E para exemplificar, utilizaremos o seguinte trecho de código. Então, para definir o início e o fim de um token, podemos usar dois marcadores. Neste caso, um apontador ele marca o início do token, que é aí em asterisco, e o outro apontador percorre o restante da sequência, até que o lexema seja identificado. Neste caso, encontramos asterisco asterisco, que em Pascal significa um operador de exponenciação. Agora abordaremos um pouco mais sobre os geradores de analisadores léxicos, dentre os quais as linguagens mais comuns são Lex e Flex. A ferramenta Lex ou Flex permite especificar um analisador léxico definindo expressões regulares para descrever padrões para os tokens. Existem muitas versões diferentes de Lex. A versão mais popular é denominada Flex, que significa Fast Lex. Ela é distribuída como parte do pacote de compilação do GNU e está disponível gratuitamente em diversos endereços da internet. Explicando de um modo geral, o funcionamento de um gerador de analisador léxico é da seguinte forma. O Lex é um programa que recebe como entrada um arquivo de texto contendo expressões regulares, juntamente com ações associadas a cada expressão. A notação de entrada para a ferramenta Lex é chamada de linguagem Lex, e a ferramenta em si é o compilador Lex. O compilador Lex transforma os padrões de entrada em um diagrama de transição e gera um código em um arquivo chamado lex.yy.c, que simula esse diagrama de transição. Um arquivo de entrada lex.l é escrito na linguagem Lex, e esse arquivo ele descreve o analisador léxico a ser gerado. O compilador Lex transforma lex.l em um programa C e armazena um arquivo que sempre se chama lex.yy. Esse último arquivo é compilado pelo compilador C em um arquivo sempre chamado a.alt. A saída do compilador C é o programa
já o analisador léxico gerado, que pode reconhecer caracteres. Então, como entrada, ele recebe um fluxo de caractere e produz como saída um fluxo de tokens. Agora que sabemos como é que funciona o gerador de analisador léxico, vamos aos exemplos. O arquivo .lex, que é onde é especificado o nosso gerador, ele tem a seguinte estrutura. Ele tem um bloco de definições no início, um bloco de regras, né, onde serão especificadas as regras para o reconhecimento dos lexemas, e um outro bloco onde serão escritas rotinas que porventura venham a ser necessárias ao nosso programa. Agora daremos um exemplo de lex. Na primeira seção, que é a seção de definição, iremos colocar um include aí para o stdio.h, que é uma biblioteca do C, né, para podermos usar a entrada de dados padrão em C. Na seção de regras, definiremos quais as regras que serão necessárias para o nosso scanner, né? Então, neste caso, utilizaremos apenas uma, é a definição de um dígito de um número inteiro. Né? Em outras palavras, iremos dizer que quando aparecer qualquer valor de 0 a 9, ele será impresso na saída padrão. E o nome vai ser impresso da seguinte forma: o nome inteiro e o valor inteiro que foi identificado naquele código. O ponto seguido de chaves faz com que o programa ignore os demais caracteres. Então ele vai simplesmente ignorar qualquer caractere que não for um número inteiro. Bom, na seção seguinte, que é a seção do código C, onde a gente vai colocar o código C, criaremos o método principal do programa e chamaremos o método ylex, né, que esse método ele vai executar, de fato, o nosso analisador léxico. E aí fecho a função com retorno 0, e podemos testar o nosso código. Na execução do programa, passaremos como parâmetro para testar a seguinte entrada. Então, como você pode ver aí embaixo, ABC123V, ponto, exclamação, um i comercial, um asterisco, 12GHJ6. Passando isso por nosso programa, o nosso scanner, o nosso analisador léxico, nós vamos ter como resultado a seguinte informação. Ele vai dizer que é um inteiro, 1, 2, 3, inteiro, 2, inteiro, 6. Então ele consegue aí identificar, dentre aquela sequência de caracteres, quais as representações, quais os lexemas e o token que ele encontrou. Então, nossa aula termina aqui. Obrigado pela atenção, gente, e até a próxima.